dia a você que me ouve neste dia, ou você que está vendo esse vídeo esta noite. Gostaria de compartilhar com vocês a respeito do dia de Pentecoste, a descida do nosso Santo Espírito que veio nos consolar. Assim como Jesus Cristo disse em João, ele nos prometeu o Espírito Santo. No capítulo 16, ele nos revela, no capítulo 22 ou 24, e no versículo 16 e no 26, ele nos revela que ele nos traria outro consolador, ou seja, ele pediria ao Pai, assim que ele subisse e ascendesse aos céus, ele pediria ao Pai que traria um outro consolador para que esteja conosco, para que nós sejamos batizados no Espírito Santo, para que sejamos batizados nas águas e recebêssemos o Espírito Santo. Ah, mas pregador, eu ainda não me arrependi dos meus pecados. Meu querido, ainda há tempo. O batismo não é simplesmente para se tornar santo, não. O batismo é para arrependimento dos pecados. Você não praticará mais aquele pecado. Perdão. Você não praticará mais aqueles pecados. Você receberá uma dádiva do céu para que ele te dê um dom específico, um dom gratuito, que é a graça. E essa graça, ela vem com amor, essa graça vem com o perdão, essa graça vem com a misericórdia, essa graça vem com o sacrifício de Jesus na cruz. Olha que lindo! E ele nos prometeu esse Espírito Santo. E Lucas nos revela que Jesus Cristo prometeu. Lucas, no livro de Atos, escrito por Lucas, que podemos considerar para paracletologia do Espírito Santo na terra, ressurgindo a igreja de Jesus Cristo, ressurgindo a igreja de Jesus Cristo na terra, nascendo ali a noiva do Cordeiro, que ele até hoje cuida, que ele até hoje zela, que ele até hoje cumpre a tua palavra. Vamos lá, para não ficar só nas minhas palavras. No capítulo 2, do versículo 4, diz assim: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Até aqui. Olha que interessante. Esse dom de línguas não é uma língua estranha. Essa língua estranha é para você falar diretamente com o Espírito. Mas o dom de línguas que aqui neste capítulo fala é o dom do Espírito Santo de falar em outras línguas. Por exemplo, falar o inglês, ou falar o aramaico, ou falar o hebraico, ou falar o mandarim, ou falar o castelhano, ou falar o inglês, ou português, ou uma língua africana, iorubá. E Motumbá, eu graças dou a Zambi que me concedeu este dom. E este dom é maravilhoso, porque podemos falar, oh glória, e todas as línguas entendem o que significa amém, significa oh glória. Mas isso não é só isso. Jesus Cristo, ele disse assim, no capítulo 1, e no versículo 8 diz assim: contudo recebereis poder. Mas para que este poder?
Para que esta autoridade? Para que este poder? Poder significa autoridade. E este versículo vai dizer que Jesus está aqui em palavras de Jesus Cristo: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E eles receberam poder. E eu logo vou entrar nesta parte. E logo receberam poder. Descerei sobre vós o Espírito e recebereis o poder. E sereis minhas testemunhas. Aí está a chave. Seremos testemunhas. O que é uma testemunha? Eu sou testemunha que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina. Apesar da adversidade, Ele ainda continua conosco. Apesar dos nossos pecados, Ele continua vivo e eficaz. Apesar das nossas falhas, da nossa natureza caída, adâmica. Esse Jesus Cristo veio para arrebatar este pecado de nós. Mas, meu evangelista Fabrício, por quê? Porque ainda pecamos? Porque a nossa natureza, a nossa carne, a nossa natureza humana, nosso homem, o eu material, a nossa matéria é pecaminosa. Portanto, Jesus Cristo diz: o espírito está forte, mas a carne é fraca. O espírito está vivificado, mas a carne é fraca. Então, o que alimentamos é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, ele vem nos trazendo alegria, paz, sabedoria, entendimento, regozijo, transformação, apesar das diversidades. Não podemos nos desanimar. E você que está aí do outro lado, você pode ser sim um atalaia do Senhor, aonde quer que você for, mesmo que você diga: ei, uma pessoa triste, você diga assim: ei, Jesus Cristo te ama e Ele está te esperando na casa dele. Você pode dizer assim: ei, Jesus Cristo te ama, toma isso aqui para você. Toma as minhas vestes, toma a minha vida como exemplo. Toma o exemplo de Abraão, que teve fé ao sacrificar seu filho. E o anjo desceu do céu e disse: Abraão, não faça isso, porque o cordeiro está ali. O cordeiro está preparado. O cordeiro já foi preparado. O cordeiro já foi sacrificado. O cordeiro já está vivo de novo. E esse cordeiro é Jesus Cristo. Aramantukivaste arabachai. Ei, você pode sim ser um vencedor na vida. Mesmo que você não tenha estudo. Mesmo que você não tenha um emprego adequado. Mesmo que você não tenha uma renda salarial adequada. Você é eficaz no que você faz. Você pode sim, você tem autoridade sim, porque Jesus Cristo na sua palavra, se está escrito, eu acredito, está escrito na palavra de Deus, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ou seja, Atos do Espírito Santo de Deus, porque este livro todo vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a obra do Espírito Santo de Deus, testificando aquilo que Jesus Cristo disse. Ele vos ensinará, Ele vos guiará, e não precisareis preocupar em falar o que há de falar na frente dos tribunos, na frente dos anciões, na frente dos governantes, na frente dos grandes, dos poderosos, na frente dos soldados de Roma. Ele falará por vós. Olha Pedro, com ousadia, no capítulo 3, ele pregou para muita pessoa e ganhou muitas almas. Vamos ver aqui, ele ganhou, no capítulo 2 mesmo, ele ganhou muitas almas. A ministração de Pedro no versículo 14. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou a multidão reunida, homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa daí, pois
atenção minhas palavras. Dai atenção, pois, às minhas palavras. E ali ele ganhou 3.000 almas. Ou seja, lembra da passagem que Pedro estava na beira da praia lavando a sua rede. A pescaria a noite toda foi um horror, não tinha nenhum peixe. Aí Jesus Cristo, soberano Jesus Cristo, muito obrigado. Ele vai até a beira da praia e vê 2 barquinhos ali à beira da praia e pede a Pedro um dos barcos. Ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Aí, quando ele termina de pregar, a multidão que o seguia, ele disse assim: Pedro, vá até onde é mais fundo e lança a rede. Vá até o alto mar e lança a rede. Pedro, Senhor, pescamos a noite toda e não pescamos nada. Tentamos pescar e não conseguimos pescar. Senhor, foi um horror. Ninguém foi no culto, Senhor. Ninguém foi no culto. Todo mundo desacredita de mim, Senhor. Pedro, lança a rede mais fundo, Pedro. Aí Pedro diz: sobre a tua palavra eu lançarei, Senhor. Sobre a tua palavra eu lançarei. E ele foi. E ali ele jogou a rede. E jogando na rede ele começou a dizer: opa. Começou a puxar. E ele puxando a rede e vinha mais peixe. E vinha mais peixe. E vinha mais peixe a modo de que o barco ia a pique. Se ele continuasse puxando o barco, ia afundar. Aí ele acena para o outro barco e diz: ei, me ajudem, tem muito peixe, aleluia, tem muito peixe. Aí Jesus Cristo diz: Pedro, eu não te disse que ia pegar... Jesus não disse que ele ia pegar peixe. Ele só disse para lançar a rede. Jesus não disse que ele ia pegar peixe. Ele não deu esperança a Pedro. Ele só disse: Pedro, lança a rede onde é mais fundo. E Pedro, olha só, a obediência. Jesus Cristo, de novo, pede para que obedeçamos. Assim como ele pediu em Atos. Ele ordenou em Atos. Deixa eu procurar aqui. De mim Ele diz: não ausentei de Jerusalém até que do alto sejais revestido com poder. E isso aconteceu para que Jesus Cristo confirmasse o seu testemunho através dos discípulos e através de nós também. Através de nós que somos discípulos de Jesus Cristo, para aqueles que não creem. Para aqueles que não acreditam que Cristo é a ressurreição. Como assim? Minha mãe e meu pai morreram e não estou vendo eles aqui. Jesus Cristo não é a ressurreição? Meus irmãos morreram e eles não estão aqui. Jesus Cristo não é a ressurreição? É sim. Quando ele, o grandioso Yeshua HaMashiach, Emmanuel, até aqui nos ajudou o Senhor, ele vier em glórias e todo, eu te garanto, todo olho verá o Rei dos Reis descendo como um cavaleiro de justiça, um leão da tribo de Judá, porque primeiro ele veio como um cordeiro para ser sacrificado, mas agora ele vai vir como um rei. Ele vai vir como um rei para julgar, porque ele foi julgado. Agora ele tem o direito e toda a autoridade de julgar.
Ele vai julgar aquelas pessoas que outrora não receberam o seu evangelho. Outrora não receberam o Espírito Santo. Outrora não recebeu o Pai amado. Aquele que nos traz o conforto, o alívio, o pão da vida, a água da vida. Olha que lindo! Continuando, na palavra de Jesus Cristo, vai nos dizer acerca do Espírito Santo, no versículo 8, eu vou repetir. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minha testemunhas. Mas peraí, testemunha de quê? Para quê e para que serve? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ei, Jesus! Até os confins da terra, seja no mais longínquo lugar. Eu recebi a visita de 2 missionários que resolveram me acolher. E esses missionários, eu gostaria de agradecê-los, porque eu estava passando por momentos difíceis e eles me acolheram como um amigo, como um irmão. E eu agradeço eles de coração. Que ele me trouxe a palavra de vida. E eu gostaria de transmiti-la, porque diz assim a palavra do Senhor. E todas as pessoas ali reunidas, eles estavam o quê? Reunidas. Ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Vamos ler o 5. Ora, estava ali, morando em Jerusalém, judeus temente a Deus, vindo de toda a parte do mundo. De toda a parte do mundo. Então, eles estavam num dia de Pentecostes. Aleluia. Eu gostaria aqui de esclarecer o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes não é nada mais e nada menos que 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da morte de Jesus Cristo, que era a Páscoa no domingo, depois de 50 dias, eles estavam ali reunidos aqueles dias todos, com medo, receosos, por causa de Pôncio Pilatos, que queria matar todos os judeus. Todos os judeus que eram convertidos ao cristianismo, às doutrinas de Cristo. E isto era um ato de ter muito medo, porque eles estavam perseguindo e jogando em prisões, matando, jogando para leões comerem as criancinhas dos cristãos daquela época. Hoje em dia não é muito diferente, tem países que matam por pregar o evangelho. E você deve agradecer muito a Deus, porque hoje você pode receber a palavra de vida quando estiver triste, quando estiver ansioso, quando estiver cabisbaixo. Escute um louvor, escute a palavra falada na Bíblia, do seu celular, por exemplo. Se você não tem uma Bíblia de papel como essa, você pode baixar uma Bíblia no seu aplicativo. Uma Bíblia King James, por exemplo, eu aconselho. Você pode ouvir a palavra e ler ao mesmo tempo. Você pode ouvir hinos da harpa cristã ou hinos evangélicos que acalentam o seu coração. E pedir ao Espírito Santo uma coisa, que uma música de muito tempo atrás, uma música antiga, que diz assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. É isso que Jesus Cristo veio nos pregando em João. Eu gostaria de ler, mas eu não vou ler não. Eu vou comunicar a você e já estou encerrando.
Você pode pedir ao Espírito Santo, sim, Espírito Santo, se a minha fé falhar, Espírito Santo, me ajude com a sua. Pede a Jesus que me ajude, porque o Espírito Santo ainda está na terra. Muitos não acreditam, muitos estão dizendo que estamos vivendo o inferno, mas isso não é mentira. Isso não é verdade, perdão. Isso não é verdade. Porque se estivéssemos no inferno, as dores seriam triplicadas. A gente está vivendo o princípio das dores. O princípios das dores, que é rumor de guerra, terremoto, tsunami, maremoto, e guerras, e fome, pestes, doenças, muita fome, muitas coisas que estão acontecendo, que é o princípio das dores. E eu não quero estar, eu confesso, eu não quero estar aqui quando o grande dia do Senhor chegar. Preste atenção, o Espírito Santo está convocando está convocando você que está me ouvindo a um arrependimento genuíno. Está convidando-nos para que possamos ir adiante e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Você que não tem coragem de falar em público, pega o seu celular, envie uma mensagem para aquela pessoa dizendo assim: ei, Jesus Cristo te ama. Isso já é pregar uma palavra. Ei, estou contigo e Jesus Cristo também. Isso já é pregar uma palavra. Não é por muito falar que seremos ouvidos, mas às vezes temos que falar muito para que as pessoas possam entender ou pegar pelo menos o X da questão. O que é o X da questão? É aquela palavra, a moral da história. O Espírito Santo ainda está nesta terra. E eu te digo, seja pecador ou não, seja ovelha ou não, seja ovelha ou bode, seja ovelha ou carneiro, seja ovelha ou leão, seja ovelha ou águia, não importa. Não importa o seu tipo de visão. O que você não pode ser é um bicho que só come carniça, que só come coisas podres. Você tem que ser um homem, uma mulher de visão, um adolescente de visão, um adolescente que diz assim: eu sou santo, eu sou purificado por Cristo. Mesmo que você não seja batizado, mesmo que você não seja batizado no Espírito Santo e pelas águas, você diz assim: eu sou de Cristo, eu sou a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro não é a igreja de alvenaria, não. A igreja de Jesus Cristo somos nós, eu e você, todos nós, a sua família de Jesus Cristo. Mesmo que não haja ali um cristão, ou haja um macumbeiro, ou haja um católico, um espírita, não importa. Você é o sacerdote da sua casa e ponto final. Você tem que ter autoridade, sim, para entender que o Espírito Santo de Deus quer-te como testemunha. Testemunha para pregar o Evangelho de quê? De que Jesus Cristo vive, e o mais importante, que Ele voltará para arrebatar a sua igreja. E aí, você é a igreja de Jesus Cristo ou não? Ele voltará para buscar os salvos. Você é salvo ou não? Ele voltará para buscar os remidos, aqueles que ainda têm azeite na lamparina. Nem que seja o restinho como a viúva de Naim. Nem que seja a viúva que Eliseu ajudou. Me perdoa, a viúva que Eliseu ajudou dos 2 filhos, que só tinha um pouquinho de azeite. Não seja como as virgens insensatas. Seja como as virgens imprudentes, que lê a palavra, que escuta louvores, que ora, que santifica. Mas é muitos tempos difíceis. Eu não tenho como fazer. Não. Ora em pensamento: Senhor, me ajuda. Oh, Senhor, obrigado por este livramento. Oh, Senhor, obrigado por este alimento. Isso já é uma oração de gratidão. Senhor, me ajuda nestes pensamentos que eu tenho. Senhor, me ajuda nesta falha
que eu tenho, mesmo que você seja pecador, mesmo que você seja falho, nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Existe um que não é pecador, e esse homem se chama Yeshua HaMashiach, Emanuel, Deus conosco, o grande eu sou, se chama Jesus Cristo. Aleluia! Então seja batizado, seja revigorado, seja bendito em nome de Jesus. Fica na paz, fica com Deus e que Cristo te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma oração. E você, onde que estiver, feche seus olhos. Se você estiver dirigindo, não feche os olhos não. Ou seja, encoste o carro, alguma coisa do tipo. Ou só mentaliza os seus ouvidos. Você que está no trabalho, você que está aí na escola, no recreio, né? Não dentro da sala de aula. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Mentalize comigo essa oração. Senhor Jesus, neste momento eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor venha introduzir em nós o Espírito Santo, para que sejamos amigos inseparáveis. Mesmo que erramos, meu Deus, pedimos perdão. Abençoe-nos, transforme-nos e vigora esta força dentro desta mulher, dentro deste homem. Prospera, enriquece espiritualmente, fisicamente, mentalmente, ó Espírito Santo de Deus, ministerialmente e familiar, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um que me ouve, Senhor, a vida de cada um que escuta a voz que sai da minha boca, as palavras que saem da minha boca, que sejam palavras suas, meu Pai, que sejam palavras do Senhor para esta vida que está angustiada, que está acamada neste momento, que está enferma neste momento. Eu declaro agora em o nome de Jesus, toda enfermidade venha cair por terra, este espírito do reumatismo, ou este espírito da AVC, este espírito do câncer, meu Deus, este espírito, meu Pai, da diabetes, Senhor, este espírito da cegueira, este espírito, Senhor, da mudez, meu Pai, este espírito das artérias respiratórias, venha cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro a vitória do teu povo, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Assim eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Olha, você que gostou da mensagem, da oração, do vídeo, não esqueça de dar o seu like e compartilhar este vídeo. Compartilhar para que mais pessoas venham abraçar essa causa. Eu sou o ministro do Ministério Mundial, sou o ministro da Igreja Mundial, sou o ministro da Igreja Universal Horeb, me perdoa. Eu sou o ministro da Igreja Universal Horeb. Tá aqui
o slogan Igreja Universal Oreb. Você clica no gostei e compartilha.